Fugi do nosso lar. Perdoa-me. Ignoras o que padeci e ainda padeço na masmorra em que agora me movimento, referindo-se ao corpo de Mariana. Há uma dor inidentificável em minha alma e uma noite sombria de horror me segue, sem trégua. Não consigo chorar, por ignorar a razão dos sofrimentos quando os punhais invisíveis da justiça me alcançam. Só uma revolta pesada me agrilhoa, um desejo incoercível de morrer, de sumir, de perder a consciência para sempre. Isto, retrucou o antigo companheiro, é apenas o início das penas que te aguardam. Agora, sim, verterás o pranto da reparação que quando, saciado, eu me possa considerar capaz de absolver-te a indignidade sem limite. Saturnino, Ambrósio e os demais assessores espirituais, embora em atitude de alerta, mergulhados em pensamentos salutares, deixavam que as duas entidades por momentos se reencontrassem mediante o diálogo doloroso e azedo, que, no entanto, abriria as portas a melhor atendimento. Fugi do lar e reconheço o meu crime. Mas ignoras o castigo que experimentei, logo depois. Nunca fui amada, nem por ti, nem por ele. Em tuas mãos, não passei de animal de carga e objeto de vãs emoções. Nas mãos dele não fui além de um vaso de desejos violentos. É claro que a nuvem da ilusão só mais tarde me deixou ver o abismo. E era tarde demais. Voltei, então tiveste a desgraça de voltar ao Harlem, vociferou o esposo desdenhado. Achaste, por acaso, insuficiente a punição indébita que me impuseste, a ponto de retornar aos sítios em que éramos conhecidos? Que pretendias, desvairada, rogar-te perdão, eu que ainda supunha que me amavas, amar-te, quando arruinaste minha vida. Supunhas que a desonra pudesse ser lavada com lágrimas, nada eu supunha. Esperava piedade e comiseração, um pedaço das nossas terras para sucumbir entre as tulipas que eu mesma plantara e em cujos campos conseguíramos os inigualáveis exemplares das gesnerianas, clusianas, turcisas. Dilacerada pela saudade e pelos remorsos, acalentava como um náufrago uma tênue possibilidade de salvação. Ignoravas, certamente, que envergonhado e ferido fugi, não conseguindo morrer. Aumentando a minha desgraça, não poucas vezes forças demoníacas me punham ao teu e ao lado do desalmado ladrão, para me supliciarem com a visão alucinante sem limite. Como os odeio! Como os detesto! É impossível, infame, qualquer tentativa de negas-me, então, ainda hoje, a gota de misericórdia. E quem és tu, senão o responsável maior pela minha infelicidade? Como te atreves a ferir-me com o teu escárnio, o teu ódio? Sim, também te odeio, deixa-me dizê-lo, como te odiava antes e não o sabia. Nunca me deste oportunidade de amar. Negociaste minha vida com os meus pais, considerando a minha juventude e minha saúde, e ninguém, nem tu nem eles, jamais procurou saber se eu possuía um coração ou acalentava um sonho de menina. E soluçando, comovedoramente, prosseguiu, amante do dinheiro, a nada mais querias, senão qualquer coisa que se constituísse meio de possuir mais. Fizeste de mim uma igual aos teus empregados, nas leiras sem fim dos bulbos, entre os canteiros de tulipas. Nelas, porém, encontrei ligeira felicidade, nas suas pétalas descobri o milagre da vida, a beleza e a cor que me roubavas. E depois? Mais velho do que eu, quase 30 anos, eras verdugo cruel. Não te justifiques, infeliz, bradou, apoplético. Trar-te-ei a verdade, agora, dizendo-te o que nunca me atrevera a mostrar-te antes. Sim, dir-te-ei. Eras e continuas ambicioso e frio. Quando demandaste Leiden e depois Amsterdão para negociar com o governo terras e terras que viriam da dessecagem do lago, deixando-me só, entre teus empregados e teus amigos, não zelavas por mim. Tornavas-me o fiscal dos teus bens, a serva que inspecionava os servos. Contrataste Jacob, que chegara fazia pouco dos primeiros dias do Golfo, acostumado aos labores no Uau, e que, jovem como eu, me sensibilizara o coração em constante soledade. Relutei muito, entre a fidelidade ao teu abandono e a solidão da felicidade. A entidade sofrida não pôde continuar. As tormentosas evocações alanceavam-na. Depois de uma pausa, prosseguiu, ante a expectação de Guilherme, que parecia atoleimado com as informações que lhe chegavam. Então fugimos para Amsterdão, nunca, porém, fugi de mim mesma.
Nos primeiros tempos, ainda dominada pela paixão que me enseguecera, consegui sobrepujar o golfo referido ao Deswidersee, que neste século foi em grande parte escoado e dissecado, transformando-se em terras cultiváveis, este, sendo quase substituído nos últimos 40 anos em 4 poldres. O Au é um dos cursos d'água do Reno, onde há uma aldeia do mesmo nome, nota do autor espiritual. Remorso. Depois. Despertei abandonada 6 meses após na cidade, em miserável condição de desprezo entre mulheres infelizes do porto. Deixara-me Jacob, que jamais me tivera qualquer afeição, fugindo para a Bélgica, após ter me iludido, sem retornar jamais. Compreendes o que me aconteceu? E isto não é tudo. Depois de deambular na mais estúpida miséria, não suportando as humilhações que eram superiores às minhas forças, lembrei-me dos campos floridos e da terra generosa. Voltei e busquei-te. Só então eu soube. Haviam-se passado apenas 5 anos. Eu nem sequer fora reconhecida pelos antigos vizinhos, tal o meu estado. Informada da tragédia que eu causara, enlouqueci, e desvairada pelas ruas do Harlem fui lançada ao hospício, como um animal numa jaula, onde servi por longos anos a própria desdita até que a morte me libertou para dores muito maiores. Na minha loucura eu te vi agoniado, a maldizer-me, a perseguir-me. Vês, agora? Tudo por culpa tua, do teu egoísmo. Sim, eu estava ligado a ti sem o saber. E nunca mais encontraste Jacob? Indagou Guilherme. Nunca. Se eu o encontrasse, que não faria com esse meu outro algoz? Pois eu te direi, vives novamente com ele. Sua filha. Deliras. Através de qual sortilégio o inimigo poderia tomar o corpo de meu pai? Não zombes de mim. Ouve, Aldegundes, morreste e voltaste a viver, esta é a verdade. Guilherme demonstrava na voz todo o seu desprezo. Logo depois, prosseguiu, Deus, que é justiceiro, dele fez o teu pai, unindo os dois para que eu agora me possa vingar. Vês por que não me fugireis do guante da reparação? Mateus, que é o teu pai, pai de Mariana, em cujo corpo vives prisioneira, é o teu ex-amante e o meu infelicitador, novamente reunidos. Agora poderei. Nesse momento, Saturnino pousou a destra na fronte de Mariana, dominada pelas recordações do passado, e utilizando recursos magnéticos fê-la adormecer, pausadamente. Guilherme, aturdido, pôs-se a deblaterar, enquanto Ambrósio socorria, diminuindo-lhe o campo de ação. Convidando Dona Rosa, o instrutor devolveu-lhe a filha anestesiada e em som reparador. Ambrósio foi chamado a reconduzir o grupo ao lar da família Soares, para onde foram levadas, pelo assistente um auxiliar, a matrona e as 2 filhas. O serviço espiritual, porém, continuou o seu curso normal. Em seguida a altercação entre os 2 antagonistas do pretérito, Saturnino conseguiu sensibilizar Guilherme que, então, relatou as experiências que deveriam culminar naquela noite de modo inverso ao que acontecia. Narrou, então, que há mais de 15 anos se sentia ligado ao Sr. Mateus, o antigo verdugo por quem nutria desconhecida aversão, dispondo-se a segui-lo. Transferiu-se, por fixa, para o lar da família Soares, participando do grupo de entidades irresponsáveis que ali faziam morada. Particular e inconscientemente vinculado ao responsável pelo clã, lentamente conseguiu infiltrar nele reminiscências amargas que o faziam fugir do lar para render-se cada vez mais à jogatina, procurando fugir. Mariana nascera havia pouco, quando o reencontrara, e, embora não soubesse ser ela Aldegundes, foi dominado por incoercível antipatia. O seu horror pelo Sr. Mateus era, também, inconsciente, pois ignorava o processo do retorno ao corpo, em que este se ocultava. Vivendo em conluio com outros sicários do grupo familiar, cedo fez amizade com o terrível obsessor ligado a Marta, a filha mais velha da família, que se dedicava a incursões nos redutos sômbrios da magia negra, e, informando-a dos seus propósitos, foi aclarado do impositivo da reencarnação, por cujo meio se assegurou de estar no rastro dos inimigos. Veio-lhe, então, o desejo de os matar de imediato. Informado da ideia, o inspirador de Marta sugeriu-lhe travar contato com o Dr. Theophrastus para que este examinasse o seu problema e, de acordo com os interesses que lhe despertassem, tomá-lo ou não sob a sua responsabilidade.
Segundo o informante, o Dr. Theophrastus fora insigne mago grego, quando na Terra, residente em França, queimado pela Inquisição por volta do ano de 1470, em Rouen, após perseguição impiedosa e nefanda. Profundo conhecedor, mesmo quando encarnado, de algumas das leis do mundo espiritual, deixou-se consumir pelo ódio aos seus algozes, logo que desencarnou, estreitou laços com terríveis vingadores do além, a ele já vinculados pelas suas práticas necromânticas e reuniões de sábate, todas elas feitas sob inspiração de mentes vigorosas e infelizes da esfera espiritual. Logo se identificou, após a morte do corpo físico na fogueira, com aqueles através dos quais mantinha o comércio psíquico, fez-se notado pela impiedade, na sede tormentosa de vingança. Paulatinamente, conseguiu imantar-se a diversos dos que a ele e a muitos outros puniram indebitamente, em inqualificável intercâmbio espiritual obsessivo, do qual passou a locupletar-se. Portador de mente tenaz, logrou através dos tempos supremacia no grupo em que vivia, passando a condição de chefe. Residindo, esclareceu, então, Guilherme, em estranho sítio, nas regiões inferiores do planeta, comanda com outros sicários, há mais de 3 séculos, hordas de entidades ferozes, responsáveis muitas delas por processos obsessivos e calamitosos de longo curso, entre as criaturas humanas que se deixaram vencer pelas urdiduras das suas mentes atormentadoras. Muitos dos que se rebelam periodicamente têm experimentado punições severas sob suas tenazes mentais, produzindo neles transformações perispirituais soezes, em apavorantes processos de zoantropia, por hipnose anestesiante nos centros profundos da alma, tais como hipantropia, licantropia, etc. Verdadeiro demônio se acredita senhor de vasta região trevosa, onde impera como autocrata acerbo. Depois de alguns dias de expectativa, nos quais aguardava a decisão da entidade, continuava o relato do ex-neerlandês, foi conduzido à presença do chefe. Ouvido atenciosamente pelo antigo mago, este se propôs examinar o problema, marcando data propícia para nova entrevista, o que ocorreu uma semana depois. Nessa oportunidade, o insidioso e singular monarca falou-lhe da sua desencarnação como suicida, aclarando-lhe hórridas inquietações, minuciando-lhe os processos de desencarnação e reencarnação, de modo a inteirá-lo do que ocorrera com os seus verdugos do passado, então revestidos de novo corpo. Elucidado por Guilherme de que desejava um desforço imediato, que traduzisse todo o seu amargor, explicou-lhe, então, que a melhor maneira de se vingar seria realizada através do tempo, pelo processo lento da obsessão contínua em ambos os compares da tragédia passada, induzindo-os ao suicídio para aumentar-lhes a aflição, no momento próprio. Vinculando-se, desde logo espontaneamente, aos comandados pelo Dr. Theophrastus, dele recebia a orientação segura e constante, conseguindo fartar-se das emanações vampirizadas provenientes da jovem obsessa que começara a subjugar, enquanto e simultaneamente alucinava o amadurecido genitor, ora ao quebrado. Compreendendo chegado o momento do golpe decisivo, o Dr. Theophrastus orientara-o para provocar cenas de atritos constantes entre pai e filha, de modo a que esta em momento de desespero se evadisse do lar, buscando no namorado leviano e irresponsável o falso amparo de que se sentiria carecente. Nessa circunstância, então, ele se reencarnaria através de Mariana, voltando ao lar dos Soares na condição de neto do Sr. Mateus, a fim de matá-lo lentamente, em longo recurso de impiedosa vindita, conforme instruído. Isto lhe seria fácil, evidentemente, pela hipnose na moça que se encontrava capacitado de produzir, como intentara, logrando o êxito, no primeiro. Consecutivamente, como relembrasse todos os lances do programa infeliz que acalentava havia tantos anos, Guilherme apresentava-se transtornado pelas dores das evocações sombrias e pela imensa frustração dos planos elaborados com tanto esmero. Embora intervindo, de quando em quando, de modo a estimulá-lo na narrativa, Saturnino animava-o com palavras generosas, a fim de que nos inteirássemos de uma dentre as inúmeras técnicas da obsessão e dos recursos utilizáveis para a vingança, pelos desencarnados, encetando, então, conversação mais amena com o perseguidor de Mariana, que parecia ao quebrado, vencido, sob o influxo magnético do instrutor e os passes aplicados. Com carinho por Ambrósio.
Conduzido ao sono, Guilherme foi afastado do recinto por zelosos cooperadores desencarnados e a reunião foi dada por encerrada, após comovedora oração proferida pelo instrutor. Petitinga, o médium Moraes e nós, fomos conduzidos de volta ao lar, enquanto a alva desenhava sobre as sombras fugidias da noite os primeiros contornos da natureza preparando-se para o festival do dia. 4. Estudando o hipnotismo. Fôramos informados pelo irmão Saturnino de que, no processo de desobsessão, em que nos empenhávamos ao lado da família Soares, seria necessário colher melhores lições em torno do problema da hipnose espiritual praticada por entidades vingadoras da erraticidade, antes de tomarmos conhecimento detalhado das tarefas que se realizavam no anfiteatro. Para tanto, receberíamos, ao primeiro ensejo, a visita de sábio mensageiro espiritual que viria aos nossos trabalhos e, utilizando-se da mediunidade do irmão Moraes, dar-nos-ia elucidativa mensagem sobre a hipnologia. Anunciada a noite dos trabalhos em que receberíamos o abençoado instrutor, preparamo-nos convenientemente, chegado o momento, após a abertura dos trabalhos, que foi precedida pelo irmão Petitinga, e as instruções normais, o médium, em transe sonambúlico, começou a falar. Feitas as saudações iniciais e costumeiras, a entidade, que irradiava bondade e simpatia, começou a expressar-se com inesquecível inflexão de voz: irmãos na fé restaurada, que Jesus, o divino benfeitor, nos abençoe e nos guarde, dando-nos a sua paz e inspiração. Desde tempos imemoriais que são conhecidas algumas das práticas do hipnotismo moderno, que ocupava nas religiões dos povos da antiguidade oriental lugar de relevo, embora com nomenclatura diversa. O Egito faraônico, através dos seus sacerdotes, que pesquisavam os mais variados fenômenos psíquicos com os recursos de que dispunham, dedicou diversos templos ao sono, nos quais se realizavam as experiências hipnológicas de expressivos resultados. Os taumaturgos caldeus praticavam-no com finalidades terapêuticas, logrando respeitável soma de benefícios. E as diversas literaturas referentes à hipnologia conservam ainda hoje fragmentos históricos da sua viagem multissecular através de civilizações incontáveis que ficaram no passado. Deve-se, porém, a Frederico Antônio Mesmer o grande impulso que o trouxe aos tempos modernos. Todavia, merece considerado que Paracelso, autor do conceito e teoria do fluido, anteriormente já se interessara por experiências magnéticas, que seriam posteriormente desdobradas por Mesmer. Considerava Mesmer o fluido como sendo meio de uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os astros, afirmando que esse fluido se encontra em toda a parte e enche todos os espaços vazios, possuindo a propriedade de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento. E elucidava: o corpo animal experimenta os efeitos desse agente, e é insinuando-se na substância dos nervos que ele os afeta imediatamente. Formado pela Universidade de Viena, o ilustre médico defendeu a tese que intitulou Influência dos Astros na Cura das Doenças, através da qual expunha sua teoria do fluido, inspirada, sem dúvida, no tradicional conceito do fluidismo universal. Fixado em tal opinião, concluía que as enfermidades decorrem da ausência desse fluido no organismo, fluido que passa, então, a ser a alma da vida. Utilizando-se de 27 proposições ou aforismos, estabeleceu as bases do seu pensamento e transferiu-se de Viena para Paris, nos fins do século XVIII, dando início, conquanto forte preconceito acadêmico então reinante, às suas práticas, que tinham de certo modo um caráter burlesco, tendo em vista a forma bizarra com que se apresentava, sem a preocupação de atender à seriedade de um labor de ordem científica. Compreensivelmente, o aparato algo teatral conseguia influenciar os pacientes que lhe buscavam o auxílio. Fazendo uma pausa, como a coordenar historicamente os conceitos, prosseguiu, com expressiva ênfase, avançando de surpresa a surpresa, nas experiências magnéticas ao lado de portadores de distúrbios nervosos, criou Mesmera, tina das convulsões, em redor da qual podiam ser atendidas simultaneamente até 130 pessoas.
Ali se reuniam paralíticos, nevropatas de classificação complexa que, em contato com o fluido magnético, eram acometidos de convulsões violentas das quais saíam com nervos relaxados, libertados das enfermidades que os consumiam. A tina das convulsões ou bacuete, em francês, se constituía de ampla caixa de madeira com dimensões gigantes, de forma circular e entulhada de limalhas de ferro. Sobre as limalhas eram colocadas garrafas cheias de água adredemente magnetizadas. Essas garrafas semelhavam-se a vasos comunicantes, por estarem interligadas e o líquido passar através de todas. Da tina, por aberturas assimétricas, saíam inúmeras barras delgadas e longas de ferro, móveis, que os pacientes aplicavam sobre os órgãos enfermos. Os pacientes formavam diversas fileiras em torno do bacuete, de modo a poderem a um só e mesmo tempo beneficiar-se dos resultados magnéticos. Além disso, deixavam-se atar à cintura por uma corda, uns aos outros, e se davam as mãos com a finalidade de formarem um anel de força, a fim de ampliarem a ação do fluido. Acatado por uns, perseguido por outros, Mesmer terminou por abandonar Paris e transferiu-se para Nursburg, no Lago de Constança, algo combalido e desprestigiado. As suas experiências, porém, chamaram a atenção de homens ilustres interessados na busca de métodos capazes de diminuírem as aflições humanas. Entre esses, o Marquês de Puységur, em 1787, enquanto magnetizava um camponês de nome Victor Hasse, foi surpreendido por estranha ocorrência. O paciente adormeceu e nesse estado apresentou admirável lucidez, sendo capaz de produzir eficiente diagnóstico a respeito de males orgânicos que o afligiam e sugerir segura terapêutica. O sono era ameno, sem convulsão nem tormento, ensejando o início do período denominado então sonambulismo. O fato, digno de estudos, tornou-se de súbito instrumento de charlatanismo e foi denominado como maravilhoso, dando margem a especulações naturalmente ridículas e indignas. Todavia, estava-se no caminho certo, apesar das veredas falsas. A Academia, convocada a opinar através de inquéritos conduzidos com má-fé, chegou à conclusão de que tudo não passava de burla, e cerrou, desde então, olhos e ouvidos aos aventureiros, relegando-os ao mais amplo desprezo. O Marquês de Puységur, dominado por sentimentos humanitários, magnetizou uma árvore em sua propriedade de Buzancy com o objetivo de auxiliar os pobres que, tocando no vetusto vegetal, se diziam melhorar através dos seus recursos benéficos. Mesmer, por sua vez, interessado igualmente na mais ampla difusão do magnetismo, bem como na coleta de resultados espetaculosos, instruiu um seu empregado, tornando-o seu cooperador para atender ao clientela em crescimento espantoso. Além do bacuete que atendia número coletivo, havia aplicação do magnetismo individualmente, feito de maneira bastante grosseira, mas, ainda assim, de resultados surpreendentes. Pesquisadores conscientes, no entanto, não desanimaram e, dentre esses, o Barão du Potet e Carlos Lafontaine se fizeram os mais notórios pelos livros que escreveram e os espetáculos públicos em que se apresentaram, exibindo os resultados das suas investigações, embora não fossem realmente cientistas. No entanto, a descoberta de Puységur veio influenciar poderosamente o sacerdote português José Custódio de Faria, nascido em Concolim de Bardés, na África Portuguesa e residente em Paris, que, graças ao seu notável trabalho, passou a ser chamado em França Abbé de Faria, que conseguiu, com inauditos esforços, libertar-se de todas as práticas e formas até então vigentes, estabelecendo que o fenômeno procedia da sugestão. Dependendo, evidentemente, do paciente. Desconsiderou as apresentações ridículas, sem conseguir, no entanto, despertar a atenção dos sábios e acadêmicos. As experiências de Puységur conduziram o fenômeno ao campo da transposição dos sentidos, visão à distância e através de corpos opacos, etc. Todavia, ao cirurgião inglês James Braid se deve a introdução do termo hipnotismo em lugar de magnetismo e novas conclusões surpreendentes no setor das pesquisas, tendo-se em vista ser ele espiritualista.
Assistia ele a uma sessão de La Fontaine, para averiguar o que havia de real no debatido problema da magnetização, quando se sentiu despertado para alguns dos fenômenos mais modestos, o que o levou a realizar, ele mesmo, incontáveis experiências, no decurso das quais, após conseguir o sono provocado em seus sujetos, deparou com os estados de catalepsia e letargia, encontrando novo campo para experimentações valiosas. Estávamos fascinados. Era uma síntese histórica do hipnotismo, então aplicado em nossos trabalhos espirituais, e que hoje tem amplo curso entre médicos e odontólogos, reflexologistas e psiquiatras, constituindo preciosa disciplina credora de estudos profundos e complexos. O instrutor, após ligeira reflexão, deu curso à exposição fluente e clara, no ano de 1878, porém, o professor João Martinho Charcot proferiu uma série de conferências no Hospital da Salpêtrière, modificando na academia a reabilitação do desdenhado magnetismo, agora apresentado com nomenclatura diferente, hipnotismo, expressão compatível, sem dúvida, com as experiências em curso. Todavia, o eminente professor Charcot, lidando exclusivamente com histéricas internadas no Hospital da Salpêtrière, chegou à conclusão apressada de que o hipnotismo é uma nevropatia de caráter automatista, que se manifesta no enfermo através de 3 fases distintas: catalepsia, letargia e sonambulismo, relegando o fenômeno hipnótico a um plano de descrédito e mesmo de abjeção. Enquanto o professor Charcot pontificava na Universidade da Salpêtrière, acusado pelo professor Pedro Janetti de apenas ter hipnotizado sensitivas já condicionadas por estudantes que praticavam o sonambulismo na ausência do mestre, criando nas percipientes um estado de automatismo patológico lamentável. 2. Destaca-se na escola de Nancy o Dr. Liebaut, que desde 1860 aplicava os recursos hipnológicos diariamente em sua clínica, com resultados expressivos, discordando terminantemente da conceituação esteropata dos mestres da Salpêtrière. A escola de Nancy reuniu homens notáveis, dentre os quais o professor Bernier, que fora traído ao 2. Esse mesmo professor Pierre Janetti publicara, em 1889, um livro intitulado Automatismo Psicológico, através do qual, entre diversas conclusões, tenta desmoralizar os médiuns, situando-os entre os histéricos, na condição de simples automatistas. Hipnotismo, através de um seu cliente para o qual falharam todos os recursos, e se curara com uma única sessão de hipnose na clínica do Dr. Liebaut. 3. A partir desse momento, ficaram definitivamente estabelecidas as 2 correntes preponderantes na hipnologia, a de que o fenômeno hipnótico encontra melhor campo e é específico nos histéricos, e aquela que afirma o oposto, estabelecendo que as pessoas portadoras de cérebro normal, capazes de melhor concentrarem nas ideias que se lhes sugiram, são as realmente hipnotizáveis. Correntes de pensamentos diversos, padronizadas segundo os múltiplos experimentadores, têm sido apresentadas, criando opiniões esdrúxulas e não poucas vezes ridículas. A verdade, porém, é que as 2 escolas francesas, a da Salpêtrière, na qual pontificavam os conceitos da esteropatia, e a de Nancy, afirmando a legitimidade da sugestão em todos os indivíduos, mereceram da posteridade estudos mais acentuados e melhor consideração, embora a grande maioria dos pesquisadores haja discordado de Charcot, Pedro Jaoët, Babinski, seus mais ilustres representantes. 3. Allan Kardec, o eminente codificador, acentuou que são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário, outras vezes é rápida como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato de vontade. Entre os 2 polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e circunstâncias especiais.
A Gênese, de Allan Kardec, 14ª edição, capítulo X, item 32 Feb. Nota, do autor espiritual. O professor Carlos Richet, a cujo trabalho tanto devem as ciências fisiológicas e psicológicas, o eminente catedrático da Universidade de Paris, realizou estudos sistematizados, expôs com lealdade os resultados obtidos e conseguiu interessar os mais eminentes estudiosos do seu tempo, entre os quais o próprio professor Charcot, que após as conclusões do mestre fisiologista resolveu estudar em profundidade hipnotismo. E dando diversa inflexão à voz, o benfeitor, no qual se alinhavam conhecimentos valiosos e experiências de alto realce, aduziu: o que nos importa, entretanto, considerar, é o mecanismo como se efetuam as intervenções hipnológicas entre os indivíduos encarnados, e mais particularmente entre desencarnados e encarnados, nos processos dolorosamente obsessivos, tanto quanto na reciprocidade do intercâmbio entre os despidos da indumentária carnal. As ondas mentais exteriorizadas pelo cérebro mantêm firme intercâmbio em todos os quadrantes da Terra e fora dela. Pensamentos atuam sobre homens e mulheres desprevenidos e sugestão campeia vitoriosa aliciando forças positivas ou negativas com as quais sintonizam, em lacerantes conúbios dos quais nascem prisões e surgem alvarás de liberdade, por onde transitam opiniões, aspirações, anseios. Merece relembrado o conceito do Nazareno: onde estiver o tesouro aí o homem terá o coração, o que equivale dizer que cada ser respira o clima da província em que situa os valores que lhe servem de retentiva na retaguarda ou que se constituem asas de libertação para o futuro. Pensamento e vontade, eis as duas alavancas de propulsão ao infinito e, ao mesmo tempo, os dois elos de escravidão nos redutos infelizes e pestilenciais do inferno das paixões. Pensar e agir, identificando-se com os fatores da atenção, constituem a fórmula mágica do comportamento individual a princípio, e coletivo logo depois, em que, ora por instinto gregário, ora por afinidade psíquica, se reúnem os comensais desta, ou daquela ideia. Céu ou inferno, portanto, são dependências que construímos em nosso íntimo, vitalizadas pelas aspirações e mantidas a longo esforço pelas atitudes que imprimimos ao dia a dia da existência. Por tais processos, províncias de angústia e regiões de suplício, oásis de ventura e ilhas de esperança nascem no recôndito de cada mente e se multiplicam ao império de incontáveis vontades que se reúnem, em todos os departamentos do planeta. Inicialmente, o homem se converte no anjo ou no demônio, que ele próprio elabora por força da ideia superior ou viciada em que se compraz, sintonizando, por um processo natural de afinidades, com outras mentes encarnadas ou não, que vibram nas mesmas faixas pensamento, produzindo processos de hipnose profunda que se despersonalizam e se nutrem, sustentados, reciprocamente, por forças vitais de fácil manipulação inconsciente, que gravitam em toda a parte. Nesse sentido, convém considerar as lições superiores do Espiritismo, que oferece panorama de elevada estrutura mental e moral, facultando registros de ideias superiores capazes de manterem uma higiene psíquica libertadora de toda conexão com as entidades infelizes do mundo espiritual inferior ou com as vibrações que pairam na terra mesma, e que procedem de vigorosas mentes ainda grilhoadas, que se matam umas às outras, realizando um intercâmbio danoso, de longo curso e de imprevisíveis consequências. Em todo processo hipnológico, pois, convém examinar a questão da sintonia e da sugestão, com razões poderosas, se não imprescindíveis para a consecução dos objetivos, a fixação da ideia invasora. O professor José Grasset, por exemplo, o excelente mestre de Montpellier, inspirado nas observações realizadas em torno do polígono cerebral que também servira de base a Wundt e Charcot, afirmava ter descoberto ali o centro da consciência, o núcleo da vontade, colocando, imediatamente abaixo, o centro de Broca, responsável pelos encargos da linguagem e os responsáveis pela visão, audição, gustação, etc. Imaginava, então, um ponto de referência que passava a ser o centro do psiquismo superior, encarregado dos fenômenos conscientes e no polígono propriamente dito o campo do pensamento e da vontade, encarregado de todas as tarefas do automatismo psicológico.
elucidava, em consequência, que toda sugestibilidade que dimana do operador se transmite inconscientemente tomando posse do campo cerebral, no polígono do hipnotizado. A vontade dominante se encarrega de conduzir a vontade dominada, como se a alma de quem hipnotiza substituísse momentaneamente a alma do que foi hipnotizado. Dessa forma, o hipnotismo pode ser denominado, como querem alguns experimentadores, o anestésico da razão. Já o psicólogo inglês Guilherme McDougall, igualmente fascinado pelo assunto, asseverava, examinando o problema da sugestão na hipnose, que esta é um meio de transmissão do pensamento, tendo como resultado a convicta aceitação de qualquer mensagem proposta independendo de análise pelo paciente com exame lógico para a sua aquiescência. Isto é, o operador impõe-se ao sujeito, que o recebe sem reação proveniente de exame prévio. Em bom vernáculo, sugestão é o ato ou efeito de sugerir. Inspiração, estímulo, instigação. Ideia provocada em uma pessoa em estado de hipnose ou por simples telepatia. A sugestão é, portanto, a inspiração incidente, constante, que atua sobre a mente, provocando aceitação e a automática obediência. Por essa razão, Forel informa que os cérebros sadios são mais fáceis de aceitar a sugestão, e Emílio Coe, discípulo de Liebald, prefere considerar que os pacientes capazes de autossugestionar-se são melhores para que com eles se lobriguem resultados mais explícitos e imediatos. Outros autores, como é o caso do insigne Pavlov, o pai dos reflexos nos animais e no homem, elucidam que o sono natural hipnótico e a inibição constituem a mesma coisa, deixando transparecer que, no momento em que essa inibição se generaliza, permanecendo a causa preponderante, tende a espalhar-se, facultando ao hipnotizando aceitar a sugestão que prepondera. Ocorre, entretanto, que todos os seres têm uma tendência ancestral, natural, para a obediência, o que se transforma num condicionamento inconsciente para aceitar toda a ordem exterior, quando não se tem uma lucidez equilibrada e firme capaz de neutralizar as ideias externas que são sugeridas. No fenômeno hipnológico há outro fator de grande valia que é a perseverança, a constância da ideia que se sugere naquele que a recebe. Lentamente a princípio tem início a penetração da vontade que, se continuada, termina por dominar a que se lhe submete. Os modernos psicanalistas e reflexologistas situam as suas observações, os primeiros nos reflexos condicionados, que pretendem ser um estado de inibição difusa somática cortical com a presença de um ponto de vigília, enquanto os segundos se referem a um processo regressivo particular que pode ser iniciado por privação sensomotora ideativa ou por estimulação de uma relação arcaica com o hipnotista. Os conceitos emitidos com sabedoria e em síntese prodigiosa, considerando-se a imensa variedade de opiniões em torno do hipnotismo, nos deslumbravam. Que mundo estranho e imenso, o da mente! Quantas paisagens desconhecidas para nós! Os próprios estudiosos dos fenômenos psíquicos, na Terra e além da vida física, encontravam-se empenhados milenarmente na elucidação das questões palpitantes da vida mental, encontrando, só agora, alguns pontos vigéis para elucidações dos processos de intercâmbio entre homens e homens, espíritos desencarnados e encarnados. Deixava-me arrastar em considerações, na pausa que se fizera espontânea, quando a entidade abnegada prosseguiu: isto posto, meus irmãos, examinemos o problema das obsessões entre os desencarnados e encarnados, na esfera física. Em todo o processo de imantação mental, do qual decorrem os sucedâneos da obsessão simples, da fascinação e da subjugação conforme a classificação perfeita de Allan Kardec, há sempre fatores predisponentes e preponderantes que se perdem no intrincado das reencarnações. Toda vítima de hoje é algoz de ontem, tomando o lugar que lhe cabe no concerto cósmico. Assim considerando, em quase todos os processos de loucura exceção feita não somente aos casos orgânicos de ataque microbiano à massa encefálica ou traumatismo por choques de objetos contundentes defrontamos com rigorosas obsessões em que o amor desequilibrado e o ódio devastador são agentes de poderosa atuação. Quando há um processo de obsessão desta ou daquela natureza, o paciente possui os condicionamentos psíquicos, lembranças inconscientes do débito através das quais se vincula ao perseguidor, que facultam a sintonia e a aceitação das ideias sugeridas e constringentes que chegam do plano espiritual.
Se o paciente é experimentado nas disciplinas morais, embora os compromissos negativos de que padece, consegue, pela conquista de outros méritos, se não contrabalançar as antigas dívidas, pelo menos granjear recursos para resgatá-las por outros processos que não os da obsessão. As leis divinas são de justiça, indubitavelmente, no entanto, são também de amor e de misericórdia. O Senhor não deseja a punição do infrator, antes quer o seu reajuste à ordem, ao dever, para a sua própria felicidade. Desse modo, quando a entidade perseguidora, consciente ou não, se vincula ao ser perseguido, obedece a impulso automático de sintonia espiritual por meio da qual estabelece os primeiros contactos psíquicos, no centro da ideia, na região cortical inicialmente e depois nos recônditos do polígono cerebral, donde comanda as diretrizes da vida psíquica e orgânica, produzindo ali lesões desta ou daquela natureza, cujos reflexos aparecem na distrofia e desarticulação dos órgãos ligados à sede atacada pela força pensamento invasora desse centro de comando, em que o hóspede se sobrepõe ao hospedeiro, as alienações mentais e os distúrbios orgânicos se generalizam em longo curso, que a morte do obsidiado nem sempre interrompe. A consciência culpada é sempre porta aberta à invasão da penalidade justa ou arbitrária. E o remorso, que lhe constitui dura clave, faculta o surgimento de ideias fantasmas apavorantes que ensejam os processos obsessivos de resgate das dívidas. Invariavelmente, na obsessão, há sempre o aproveitamento da ideia traumatizante à presença do crime praticado, que é utilizada pela mente e que se faz perseguidora revel, apressando o desdobramento das forças deprimentes em latência, no devedor, as quais, desgovernadas, gravitam em torno de quem as elabora, sendo consumido por elas mesmas, paulatinamente. Nas atividades da obsessão de espíritos a espíritos desencarnados, aqueles verdugos, conhecedores das limitações e dos erros dos recém-chegados da jornada carnal, após os terem acompanhado anos a fio, com sicários implacáveis, utilizam-se de ardis com que apavoram os desacisados, e por processos de sugestão, aplicados com veemência nos centros perispirituais, conseguem produzir lamentáveis condicionamentos de alteração na forma das vítimas que se lhes demoram nas garras, dominando-as, por fim, em demorado curso de vingança ultriz e devastadora. As ideias plasmadas e aceitas pelo cérebro, durante a jornada física, criam nos painéis delicados do perispírito as imagens mais vitalizadas, de que se utilizam os hipnotizadores espirituais para recompor o quadro apavorante, em cujas malhas o imprevidente se vê colhido, derrapando para o desequilíbrio psíquico total e deixando-se revestir por formas animalescas grotescas que já se encontram no subconsciente da própria vítima e que estrugem, infelizes, como o látego da justiça no necessitado de corretivo. No sentido oposto, as ideias superiores, alimentadas pelo espírito em excursão vitoriosa, condicionam-no à libertação, concedendo peso específico ao seu perispírito, que pode, então, librar além e acima das vicissitudes grosseiras do liame carnal. Com muita sabedoria, Allan Kardec enunciou que, relativamente às sensações que vêm do mundo exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito o quer, o perispírito transmite, o corpo executa, elucidando, em admirável síntese, o poder do pensamento na vida orgânica e das sensações no espírito. 4. Amplo silêncio se espraiou pela sala. Todos mergulhamos em meditações, enquanto o angélico instrutor propiciou uma pausa para a reflexão dos ouvintes. E como fazendo as elucubrações para finalizar, arrematou: por essa razão, a vitalização de ideias edificantes constrói o céu generoso da felicidade, tanto quanto a mentalização deprimente gera o inferno da aflição que passa a governar o comportamento do espírito. É nesse particular que se avultam as lições soberanas do mestre Galileu, conclamando o homem ao ajustamento à vida, respeitando-lhe as diretrizes abençoadas, através das medidas da mansuetude, da compaixão, da misericórdia, do amor indistinto e do perdão incessante.
Reverenciamos hoje na Terra, felizmente, o Espiritismo com Jesus, verdadeira fonte de ideias superiores e enobrecidas que libertam o contrema espírito e o conduzem às verdadeiras causas em que devem residir os seus legítimos interesses, fazendo que a dúvida seja banida, no que diz respeito à vida verdadeira, e trabalhando contra o egoísmo, fator infeliz de quase todos os males que afligem a humanidade. Se alguém incide em erro, que se levante do equívoco e recomece o trabalho da própria dignificação. 4. Obras póstumas Allan Kardec 11ª edição Manifestações dos Espíritos item 11 Feb Nota do autor espiritual. O erro representa lição que não pode constituir látego, mas ensejo de enobrecimento pela oportunidade que faculta para a reparação e o refazimento. O intercâmbio permanente dos espíritos de uma com outra esfera da vida objetiva, seguramente, oferece ao homem a visão por vindoura do que, desde já, lhe está reservado. No entanto, para dizer-se alguém espírita não basta que se tenha adentrado nos conceitos espiritistas ou participado de algumas experiências práticas da mediunidade. É imprescindível incorporar ao modo de vida os ensinamentos dos Espíritos da Luz, tomando parte ativa na jornada de redenção do homem, por todos os modos e por todos os meios ao alcance, para que triunfem os postulados da paz, da justiça e do amor entre todas as criaturas. Nesse particular, o amor, conforme nos legou Jesus Cristo, possui a força sublime capaz de nos preservar de nós mesmos, ainda jornaleiros do instinto, ensinando-nos que a felicidade tem as suas bases na renúncia e na abnegação, ensejando-nos mais ampla visão de responsabilidade e dever na direção do futuro. Dia virá, não muito longe, em que a dor baterá em retirada, definitivamente, e o intercâmbio do bem, pela força criadora do amor que se origina nos dínamos mentais da divina providência, envolverá vigorosamente todos os seres e os conduzirá à direção da tranquilidade plena, em cujo caminho já nos encontramos desde agora. Confiemos, pois, na vitória final do bem e desde logo nos entreguemos ao sumo bem que cuidará do nosso próprio bem. Calou seu amigo espiritual. Suaves vibrações como que carreadas por mãos invisíveis invadiram a sala, e ondas de imensa tranquilidade nos dominavam a todos. Proferindo expressões de despedida carinhosa e deixando-nos com lágrimas que fluíam abundantes dos olhos, o venerando mentor desligou-se do médium e sessão foi encerrada. Um silêncio de emoções indescritíveis nos acompanhou a todos de retorno ao lar, para o necessário repouso, enquanto a noite serena salmodiava canções em fios estelares, estoando no infinito. 5 elucidações valiosas. Guilherme, adormecido, fora trasladado para local apropriado, na própria terra, de modo a guardar em refazimento espiritual o novo encontro com os antigos cômpares, para as bênçãos da paz e, consequentemente, desobsessão do Sr. Mateus e de Mariana. O lúcido mentor esclareceu que oportunamente seria realizada outra entrevista com o perseguidor da família Soares, de modo a serem recolhidos esclarecimentos que facultassem as operações socorristas com o êxito que todos desejávamos. Sugeriu-nos igualmente justo repouso, e que, antes das tarefas em programação, buscássemos a serenidade da oração a fim de podermos cooperar com mais firmeza e melhor entendimento dos problemas que afetam a marcha da evolução espiritual dos seres, embora, ao retornarmos ao corpo, não nos recordássemos, com a nitidez que seria de desejar. Antes do horário habitual, congregamo-nos na sede da União Espírita Baiana, no recinto destinado aos labores mediúnicos, e seguramente inspirado por Saturnino, o irmão Petitinga tomou de O Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando a leitura de comovedora página sobre a epígrafe, amar o próximo como a si mesmo, conforme se encontra no capítulo 11. As palavras, vibrando na tônica da compaixão, chegavam-nos à alma como mensagem de amor que a todos nos irmanava em perfeita comunhão espiritual. Logo depois, a reunião teve começo. Incorporando o médium Moraes, Saturnino elucidou que traria a Guilherme a psicofonia para melhor mergulho nos fluidos do sensitivo de modo a diminuir-lhe a carga psíquica e o envolvimento nas faixas do ódio de que se via possuído desde há muitos anos.
silenciada a voz do instrutor amigo, o médium foi dominado por estertores angustiantes e, como se despertasse de pesado sono, em que as imagens evocassem cenas muito dolorosas, o aflito perseguidor identificou o recinto em que se encontrava e, acometido de repentina ira, pôs-se a deblaterar. Acalmado com passes magnéticos aplicados pelo doutrinador, lentamente recobrou o equilíbrio e indagou a razão do constrangimento de que se via objeto, estando novamente ali. Muito calmamente Petitinga explicou-lhe a necessidade do intercâmbio, a seu benefício mesmo, esclarecendo a inadiável urgência de voltar-se para o exame mais ponderado dos problemas que o infelicitavam e dos quais somente o amor possui a tônica de poder conseguir a libertação. Guilherme esclareceu quanto à necessidade que nutria de retornar ao corpo, para dar prosseguimento à insidiosa cobrança, ressarcindo a injustiça de que se acreditava objeto. Elucidou que, numa das últimas reuniões do anfiteatro, o Dr. Theophrastus apresentara o caso dele à multidão, que o aclamara delirantemente, exaltando a ética da justiça com as próprias mãos, nele vendo a vitória dos cometimentos que ali tinham curso. Como poderia, agora, recuar? A entidade apresentava os sinais do desespero e da frustração da criança caprichosa que se vê colhida no engodo da leviandade pela observação ponderada dos genitores. Ignoramos a que anfiteatro se refere. Iniciou, com habilidade e delicadeza, o evangelizador que poderia ter ocorrido num anfiteatro, que lhe trouxesse responsabilidades, especialmente em se tratando da prática inominável de crime cobarde. Crime, revidou Guilherme, visivelmente transtornado. O relho da justiça, que arde e fere nas mãos do regularizador de leis, passa, na sua cartilha, a ser um crime. E o nefando suicídio a que foi levado, pela deserção do lar, o adultério infame praticado por aqueles a quem você chama vítimas. Esquece as minhas dores, é. Interrompendo, com muita destreza mental, redarguiu Petitinga, a essa hora semi-incorporado por Saturnino que lhe apoiava a destra no centro coronário, irrigando a glândula pineal com altas doses de energia positiva. Não voltemos ao exame das razões do sofrimento que o Macera falou com gentileza. Não ignoramos que há leis soberanas que se encarregam de encontrar o devedor onde se encontre. Para tanto, porém, não se faz necessário que novos devedores ou infratores apareçam, criando, desse modo, um círculo de viciações lamentáveis. A lei, não o desconhecemos, é de justiça. Mas a justiça divina nasce nas fontes sublimes do amor e se manifesta por meios de misericórdia. Ao amparo do nobre instrutor, todo o cérebro do encarnado se fazia radioso à clarividência, dando a impressão de que o sangue conduzia poderosa substância luminosa a impregnar-se de cores suaves que o inundavam de dentro para fora. E prosseguindo, aduziu, a qual anfiteatro se refere o irmão Guilherme, ora, ao reduto em que nos reunimos para a aprendizagem de lições com o Dr. Theophrastus. E estimulada a mais amplos detalhes, a entidade, exteriorizando uma satisfação até então não revelada, elucidou: surpreende-me a sua surpresa. Acredita você que nós estamos aqui desarmados? Técnicos verdadeiramente poderosos estão organizados a serviço da disciplina, junto aos fugitivos que se escondem no corpo de carne, na terra. É interessante observar como são ignoradas as realidades do lado de cá, mesmo por aqueles que se aventuram a excursionar além das muralhas do corpo. Já que somos tão ignorantes, aventou Petitinga, rogaríamos que você nos esclarecesse melhor. Envaidecido, retrucou o perseguidor da família Soares, ora, como narrei antes, quando na minha amargura solicitei ao Dr. Theophrastus a sua interferência segura, que me não foi negada. Paulatinamente, tomei conhecimento das suas ricas possibilidades, inclusive do espetáculo do anfiteatro, que ele promove, semanalmente, para os que deambulam livre dos corpos, porém algemados à ignorância, sem saberem como revidar o mal que receberam dos seus inimigos que ainda não venceram as barreiras do túmulo. Assim, convidado por amigos, numa quinta-feira, aos primeiros minutos após 00h, acorri ao local, que regurgitava de pessoas de ambos os lados para ouvirem e aprenderem com o mestre suas preciosas lições. Mais tarde, tomado como exemplo, foi o meu caso narrado publicamente, e, após apresentadas as linhas centrais da justiça que me compete realizar, fui aclamado e, na última semana, apresentei despedidas.
Do chefe recebi elogios, a promessa do seu auxílio e ajuda constante, durante os longos anos de afastamento do grupo, enquanto dure o meu mergulho. Alimentou-me a satisfação de que, embora separado pelo corpo, eu serei regularmente levado lá, mantendo os vínculos com a organização, para não permanecer ao desamparo. E depois de expressiva pausa, asseverou: como vê, além do meu caso pessoal, conduzo agora a responsabilidade de agir em nome dos nossos, que vem em mim uma das representações dos vigilantes e defensores da verdade. Estávamos estarrecidos. Como não poderia ser legítimo o depoimento de um membro ativo da organização? Não havia dúvidas, sim, eu pensava. No entanto, como entender um anfiteatro, nos moldes dos da Terra, a funcionar além do túmulo? Havia lógica, porém. Não é o mundo físico o representante dos efeitos? Assim sendo, quanto existe do lado de cá, obviamente há do lado de lá. Quantas lições, todavia, Deus meu, aguardando por nós. O orai e vigiai sempre comandando os nossos destinos. Com a serenidade que lhe era habitual, Petitinga não se fez surpreso, antes, referiu-se a Jesus, que preferira o apulpo das massas à conivência com o crime com a discriminação do poder temporal. A sua grandeza fora a sua suprema humildade e o seu revide a todo o mal foi a sua doação total aos perseguidores e afugentes, com os braços abertos na cruz, como se transformados em asas de amor esperassem por toda a humanidade, para amparar os infelizes e trânsfugas do dever, renovando-lhes as esperanças e sustentando-os na luta, amoroso e forte até ao fim. Os conceitos emitidos na mais pura emotividade pareciam sensibilizar o comunicante que, repentinamente, pareceu aflito, desejando libertar-se dos liames da incorporação, no que foi atendido por Petitinga e Saturnino que lhe aplicaram passes balsâmicos, fazendo-o adormecer. Os trabalhos prosseguiram normalmente até a hora do encerramento, quando o instrutor, retornando à incorporação, explicou que naquela noite mesmo o grupo voltaria a reunir-se, em desdobramento parcial pelo sono, para prosseguimento das tarefas. As bênçãos da caridade e os tesouros decorrentes da comunhão fraternal, somente os conhecem aqueles que exercitam a solidariedade. Todos demandamos o lar com o espírito lenido por esperanças consoladoras. Embora os membros da família Soares não houvessem participado do trabalho da noite, grande parte da tarefa fora desenvolvida objetivando a saúde e a paz daquelas pessoas. Conforme planejado, reencontramo-nos na sala singela do socorro espiritual os que participavam da assistência ao irmão Guilherme, conduzidos por Saturnino e os seus auxiliares. Embora parte considerável dos presentes fosse constituída de encarnados parcialmente desprendidos pelo sono, registrava-se em todos uma lucidez espiritual bem expressiva, o que facilitava o labor dos benfeitores. Guilherme, anestesiado pelo sono hipnótico, fora trazido antes e, no mesmo compartimento, assistido por 2 enfermeiros da esfera maior, jazia inconsciente, velado, todavia, pelo carinho que lhe era indispensável para apaziguar as forças desconexas da ira e da decepção que lhe martelavam o espírito rebelde e infeliz. Após aplicados recursos magnéticos de despertamento em todos os desprendidos parcialmente pelo sono físico, para melhor lucidez relativa de que deveriam estar possuídos os encarnados para as tarefas em programa, como explicou o instrutor, e quando todos nos encontrávamos com melhores possibilidades de registro nos centros perispirituais, elucidou Saturnino que, naquela oportunidade, fora planejada uma incursão aos domínios do Dr. Teofrastos, para coleta de informes seguros, no que tangia ao processo de desobsessão dos membros da família Soares, e, mais em particular, de Mariana. Expondo quanto ao imperativo do equilíbrio e da manutenção do estado de oração, equivalente à vigilância e à fé, informou que somente ele, Ambrósio, Guilherme, o irmão Glauco que já conhecíamos desde a ocasião da mensagem sobre hipnotismo, que tanto nos sensibilizara, Petitinga e nós seguiríamos as observações no anfiteatro enquanto os demais assistentes espirituais e médium morais ali se demorariam em leitura evangélica e oração, contribuindo, desse modo, para os resultados almejados. Despertado Guilherme esclarecido quanto ao programa em pauta, este não se pôde furtar a uma expressão de horror como se atreverão a adentrar-se no reduto do chefe.
Quais os objetivos que levarão em mente? Inquiriu, assombrado. Ignoram que o espetáculo terá a direção pessoal do Dr. Theophrastus, que se faz acompanhar invariavelmente de mais de uma vintena de cooperadores e guardas pessoais. Essa temeridade poderá retundar em lamentável punição para todos, inclusive eu. Não, ninguém entende a realização de ideia tão louca quanto essa. Recuso-me terminantemente a quiescência. Você, no entanto, meu amigo, retrucou Saturnino, não se encontra em posição de escolha. As forças hipnológicas ali aplicadas não são a nós outros desconhecidas. Dispomos de larga experiência na questão e nos faremos acompanhar de um técnico em recursos que tais, como eficiente cooperador para qualquer circunstância menos feliz. Além disso, estamos a serviço de Jesus Cristo, o supremo chefe da terra, e poder algum é superior às forças que ele nos outorga para a prática do bem e a libertação de consciências ainda mergulhadas nas sombras do crime. Após uma pausa necessária, em que Guilherme se debatia entre as lembranças dos pensamentos que lhe eram habituais e a nobre austeridade de Saturnino, que embora amoroso sabia conduzir a questão com a energia que não permitia discussão, prosseguiu: como já lhe informamos, o nosso desejo é ajudá-lo a encontrar a diretriz da